Boa tarde. Eu agradeço a presença de todos, que a gente tem o objetivo aqui de iniciar uma nova trajetória no processo de organização de nossas unidades. Esse processo se inicia com a implantação do programa 5S, que visa otimizar o ambiente de trabalho e, em consequência, a execução de suas rotinas, mas, acima de tudo, o bem-estar de todos os funcionários. Essa iniciativa foi demandada pelo subsecretário de Promoção, Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Leonardo Arraque, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, é autor do livro Qualidade e Acreditação em Saúde, coautor do livro Ações para a Qualidade e tem experiência em Lean Healthcare. Gente, boa tarde. Antes de começar a falar sobre a proposta do 5S, programa 5S, eu vou estar discorrendo sobre algumas questões importantes aqui que a gente precisa estar alinhando. Acho que está todo mundo, e vocês são atores importantes dentro da nossa subsecretaria, são as lideranças. Eu falei isso com vocês naquela reunião que a gente teve lá no auditório do CAIS. O que de fato a gente objetiva? Quais são os objetivos da nossa organização? O que está por trás do que a gente tem proposto e planejado, pelo menos ao longo aí desses 2 primeiros anos de gestão? Primeiro, a gente trabalha em cima de eixos. Qual que é o primeiro eixo? Saúde. A saúde de uma população. Então, vocês, por estarem numa área de planejamento, na verdade o enfoque de vocês é a melhoria dos níveis de saúde da população da 53. Como é que a gente faz isso? Quais são os nossos objetivos estratégicos? Como é que a gente trabalha a melhoria da saúde dessa nossa população? De N maneiras. Existe todo um percurso que a gente já fez, já tem feito ao longo de toda a configuração dos sistemas municipais de saúde. A gente trabalha essas melhorias de forma incremental, ao longo desses anos, e a tendência é que se melhore a saúde, principalmente quando os determinantes são favoráveis a essas melhorias de condição de saúde. Mas qual que é o papel do setor saúde nessa questão? Principalmente está introduzindo os melhores arranjos para realizar essas melhorias. Vocês têm sido aí provocados o tempo inteiro, pela coordenação principalmente, trabalhar o quê? Quais são os arranjos que a gente consegue ter mais potência, que consigam gerar essas melhorias, esse aumento, esse incremento do nível de saúde da nossa população? Hoje, quais são os nossos principais desafios em melhorar o nível de saúde da nossa população? Tem um grande desafio aqui na 53, que é a questão da mortalidade infantil, que de alguma maneira a gente precisa estabilizar. Já teve melhor, hoje está instável, a gente está num processo de estabilização. Mas como é que se estabiliza? Como é que se faz? Como é que a gente mantém isso ao longo do tempo? Com tudo aquilo que vem acontecendo por trás. O que está lá de pano de fundo para que a gente não consiga estabilizar? Qual é o outro bloco importante? É o bloco do cuidado. A gente precisa olhar como a gente tem feito o cuidado dos nossos usuários, dos nossos pacientes. Como é que isso se dá? É um cuidado que garante segurança tanto para o usuário quanto para quem faz? Será que a gente garante reprodutibilidade desses processos a ponto de ter um cuidado o mais próximo daquilo que ele nos avalia e diz que é satisfatório para ele? Será que a gente avalia a satisfação que ele tem do que ele experimenta, daquilo que a gente oferece? Se vocês estiverem vendo e percebendo, o Márcio deve ter falado para vocês há um tempo atrás sobre a pesquisa de satisfação, na verdade é um instrumento para a gente avaliar de fato se aquilo que a gente está fazendo tem sido percebido como benéfico para aquele nosso usuário. Qual que é a segurança que a gente precisa ter? É se essa amostra ela é satisfatória, se a gente não tem nenhum tipo de viés de seleção de amostra. Uma pesquisa de satisfação, ela não é para produzir resultados que digam que a gente está sendo o melhor de todos, o suprassumo da coisa. Pelo contrário, é para fazer com que a gente o quê? Com que a gente consiga trabalhar naquilo que a gente não está saindo bem, nós não estamos se saindo bem em alguma coisa, então a gente precisa melhorar. Ou naquilo que a gente está bem, a gente consiga ainda mais melhorar. Então, essa coisa do cuidado, essa dimensão cuidado, ela tem sido trabalhada, além de estar escutando aquele que se beneficia daquilo que a gente está oferecendo, a gente também está pensando em quê?
Garantir o quê? O que está passando pela ponta aí? Não sei se já chegou aqui, mas tem outras áreas que isso já está mais presente. Que é o quê? É o redesenho dos processos, né? Essa nova modelagem daquilo que a gente tem, né, feito ao longo do tempo, e se isso vai fazer um sentido a ponto de gerar o quê? Benefícios para quem faz e para quem recebe. Então, esse processo de reestruturar, né, a forma como a gente está fazendo, na verdade está olhando o cuidado como um todo, né? Que a gente está tentando o quê? Ao longo desse processo de cuidar do outro, garantir minimamente que esse cuidado tenha o quê? Tenha uma segurança necessária para que ele seja feito da maneira como ele deve fazer. Terceiro eixo, que é o de custo. Não adianta vir com aquela fala de que saúde não tem preço, que não sei o quê, que no final, e todos vocês estão sentindo, que é uma outra parte importante para falar, né? Como é que a gente garante uma organização que tenha ao longo do tempo sustentabilidade? Tá? Aí eu dou sempre o exemplo, e vou dar um exemplo aqui da 5.3, que às vezes eu tenho pavio curto, né? O caso do compressor da João Batista, da clínica João Batista, não é? E aí a gente recebe a informação que um serviço está paralisado porque o compressor... Né? Quem que é a gerente aqui do João Batista? Está aqui? Está internada. Está internada, coitada. Não foi por ontem não, né? Não, tá. Um serviço está paralisado, né? Ou seja, eu não tenho atendimento odontológico numa unidade de saúde, tá? Porque o compressor está quebrado. Aí, por que não conserta o compressor? Porque o compressor está condenado. Aí você pega, mas tem 2 compressores na unidade. Um compressor foi condenado em 5 de março de 2018. Primeiro. Então eu tinha um backup de um outro equipamento que foi condenado agora, né, em setembro, se eu não me engano, 19 de setembro de 2018. Não é isso? Então, entre um e outro equipamento eu tenho 1 ano. Tá? Por que 2 equipamentos? Alguém já parou para perguntar por que 2 equipamentos, né, eles são condenados num período de 1 ano e 6 meses? Temos 3 situações. Tá? Primeira situação, alguém duvida que algum equipamento ele não vai parar de funcionar em algum momento? Todo mundo sabe que em algum momento algum equipamento vai parar. Até um respirador, né? Até um cardiovascular, um monitor, né? Até um eletro, vai parar. Um aparelho de ressonância, alguma hora algum equipamento, um carro para, né? Tudo que é maquinário, em algum momento pode parar. A gente só não sabe o tempo que isso vai parar, né? Mas vai parar, ele tem uma vida útil. Essa é a primeira questão que é importante da gente estar discutindo. Segundo, ele para. Já que ele para, como eu prolongo o tempo dele de duração? 2 maneiras, ou usando certo, ou fazendo o quê? Manutenção. Vamos lá para as 2 situações. A gente usa certo. A gente drena lá o compressor todo dia para tirar água quando precisa. A gente verifica o nível de óleo daquele negócio. A gente faz, digamos que sim, usamos corretamente. Tá? E a manutenção? Que tipo de manutenção a gente está olhando para aquele equipamento? Alguém viu aqui alguma manutenção preventiva? Alguém atestou manutenção preventiva já feita num equipamento desses? Que tipo de manutenção está sendo feita? A corretiva, tranquilo, abri uma ordem de serviço, parou, vou ver se tem condição de reparo e vou fazer. E a preventiva? Há quanto tempo a gente paga para se fazer manutenção preventiva nesses nossos equipamentos? Há quanto tempo? Há quanto tempo está destinado o recurso para se fazer manutenção preventiva? Essa manutenção preventiva a gente não consegue enxergar. Quem daqui de alguma unidade vê limpeza, né, da condensadora de ar-condicionado com ciclo regular de limpeza? O cara lavando lá a condensadora. Quem daqui vê? Agora estão vendo? Em quanto tempo vai durar um aparelho de ar-condicionado desse numa situação de calor verão? Se não estiver sendo feito isso. Quanto tempo se limpa o filtro? Qual é o ciclo de manutenção preventiva para se fazer determinados procedimentos? Não vou dizer que não seja uma maneira que não enxergue isso não, tá? Mas isso de alguma maneira vai gerar um custo lá na frente, porque eu não vou ter mais esse equipamento, né? Esse equipamento vai ter que ser comprado. Então eu estou pegando um recurso que poderia estar usando, estou colocando em outra coisa, por quê? Porque eu não fiz, né,
o necessário para fazer. Não estou dizendo eu, né, quem está olhando isso não, tá? Mas a gente que contrata, a empresa que no caso deveria fazer, não está fazendo. Então, isso tudo tem um custo para a gente. Isso tudo tem um custo, tá? Outros exemplos. A gente teve, né, contratos de gestão sendo formalizados ao longo do tempo, não é isso? E a gente foi colocando coisas que não estavam previstas no contrato de gestão. Vou dar um exemplo eles estão me assistindo, depois o coordenador de lá e a equipe pode brigar comigo. As 2 emergências lá que a gente tem em 2 unidades na 32. Isso estava previsto no contrato de gestão? Eu bancar 2 emergências? Qual que é o custo de uma emergência daquela para ficar funcionando 24 horas? Quantos profissionais eu tenho que contratar e colocar numa emergência para aquilo estar funcionando? Quantas transferências entre contratos foram feitas? Quantas daqui da 53 foram feitas de transferência, né, de contratos de gestão? Daqui para o Pedro II? Uma grande. De quanto? 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões. Autorizadas por quem? Isso tudo, né, eu não posso cobrir um santo e descobrir o outro, tá? Tudo isso, de alguma maneira, interfere, né, na sustentabilidade do que a gente pode ter hoje na atenção primária, tá? Mas voltando para a questão de custos, que eu acho que é super importante a gente estar discutindo com vocês, cada um aqui tem um papel super importante. Eu dei o exemplo lá na reunião de gerente, né, que foi em relação aos aparelhos de ar-condicionado da nossa casa, assim, mas infelizmente a gente tem um papel de ser zelador mesmo, tá? É aquela coisa do síndico do prédio, é aquela coisa do zelador, né, daquele parque. A gente tem um papel de ficar vendo se as condições que estão, né, funcionando os nossos equipamentos são as condições que de fato a gente, né, permite que funcione. Então, isso para a gente no final vai se tornar, né, benéfico, a ponto da gente ter uma operação mais tranquila, tá? Insumos, a gente tem visto aí o movimento dos sindicatos né, colocar nos movimentos de greve a questão dos insumos. Vocês já viram como é que é o controle da farmácia? Como é que é o controle da farmácia? Vocês já chegaram a ver como é que os farmacêuticos fazem? Tem alguém aqui assim, chega até a ser uma coisa, né, super intensa. E segunda-feira eles me mandam e a gente sabe o que está sendo utilizado. Tem aproximação? Tem. Enquanto a gente não tiver um sistema que se fale com o outro, provavelmente a gente vai ter perda, tá? Então, a interface, o interfaceamento de sistemas, ele vai diminuir muito, né, essa perda. Mas mesmo assim, a gente tem minimamente uma garantia de controle, tá? E no nosso material médico cirúrgico, como é que a gente controla? A gente não controla, a gente não tem controle, né? Então, quando se falar, a gente não tem os insumos necessários, tá? Mas quais são os insumos necessários e como eu posso estar fazendo uma provisão desses insumos para que não tenha, né, uma ruptura no estoque? Como é que eu digo o quanto é necessário, além da famigerada, aqui eu não sei como é que eles chamam, mas tinha outras vezes chamada de cesta básica, não sei como é que é chamada aqui, os insumos que são previstos. Como é que eu faço isso? Como é que eu defino isso? Como é que eu sei que na unidade tal eu preciso de um determinado quantitativo, na unidade Y eu preciso de outro? Ou eu faço uma uniformização, ó, cada um vai precisar disso, porque esse é o pacote fechado que eu estou dando, tá? De alguma maneira a gente precisa e tem muito campo para a gente caminhar, tá? Então o custo para a gente é super importante, tá? Então a gente primeiro precisa, e aí estão as lideranças aqui, vocês também são lideranças, sempre convoco vocês a isso, tá? Um papel super importante é saber dizer não, né? Saber dizer não é difícil para todo mundo, ninguém gosta, o não geralmente gera desconforto em alguém, né? Principalmente quando alguém tem a intenção de conseguir algo. Mas o não também é um não que vai no final, né? Quantas vezes você já disse não para o seu filho? Né? Não pode, não deve, não use, não vá, tá? Você está penalizando o seu filho? Naquele momento talvez sim. Mas no futuro ele vai entender que aquele não educou ele de uma maneira que ele fosse, né, de fato para o caminho certo, tá? Então é importante que a gente também trabalhe nas nossas unidades esse olhar para custo. Hoje é desperdício zero. Não adianta botar um cartazinho lá, como vocês veem, né? Não sei se ainda tem aqui na CAP, aquela né? Tem um cifrão lá e está dizendo controle financeiro ou saúde financeira, uma coisa assim. Quando a gente não exerce isso, não está exercitando isso,
Tá? É aquela coisa da organização que tem seus valores e aqueles valores só valem, né, para o cara que está vendo, não vale para a gente. A gente fala assim, ó, aqui todo mundo, né, trabalha de uma maneira, a gente pensa no usuário, e quando a gente não faz nada disso. E que valores são esses que a gente explicita, mas que a gente não pratica? Então não adianta, não coloca nada. Né? Então não adianta eu botar lá num cartazinho dizendo que eu tenho aqui, né, um exercício para controlar, então não faz. Assim, a gente vai precisar fazer e fazer muito, tá? Porque não está fácil para ninguém. Se não está fácil na operação, lá também na subsecretaria não está fácil. Então, são esses 3 blocos que a gente procura trabalhar, tá? Essas 3 dimensões. Eu vi um comentário desses no Facebook dizendo que, né, não tinha planejamento. Primeiro eu queria discutir com essa pessoa o que ele entende como planejamento. Porque assim, a gente trabalha de uma maneira que eu possa dar margem às CAPs de ter também a sua possibilidade de atuar. As iniciativas estratégicas estão dentro da CAP, não são formuladas pelo nível central. Tanto é que vocês aqui têm um trabalho de mortalidade infantil que eu acho que vocês estão reconfigurando, relogiando de uma maneira que ele apresentou, que assim, é produto da CAP 53. E se der certo, legal, né? Pode modular outros processos de trabalho em outras CAPs. E é isso que vale numa organização do tamanho que a gente tenha. O que dá certo, a gente reproduz. O que não dá, a gente tenta corrigir. Né? Em relação à questão do 5S, né? Fazer uma pergunta para vocês. Quando eu falar assim para vocês, quando vocês compram um produto japonês, o que vocês acham? O que vem na cabeça de vocês? Vocês acham que dá para confiar ou não? Produto japonês. Quem falou qualidade aqui? Um Toyota. Um equipamento da Sony. Fujitsu. Nokia não, Nokia é holandesa, eu acho. Sony não é o outro que tem. Canon. Né? O que vem na cabeça de vocês? Associa com alguma coisa que vai dar certo? Que não vai te deixar na mão? Que você ali tem... Né? E quando eu falo um produto chinês? Nada contra a China não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas não está na cabeça de vocês? A gente chama isso de... O pessoal também não gosta que eu fique falando termo em inglês. Né? Mas não está na nossa cabeça, no nosso imaginário, que é só, o japonês me passa uma imagem de confiança, segurança. E o chinês, isso aqui eu tenho que tomar cuidado, porque se eu usar pode quebrar e vai me deixar na mão. Assim, quem compra carro chinês hoje aqui, assim, se tivesse preferência, vocês prefeririam um produto japonês ou um produto chinês? Então, por que será que a gente colocou isso no nosso imaginário? Por que a gente tem essa ideia de que o produto japonês ou, né, o que o japonês oferece, ele dá essa segurança pra gente? Por quê? Isso não é à toa. O Japão, né, ele passou por um processo importante de reestruturação. Né, o Japão foi arrasado na Segunda Guerra e o povo japonês, primeiro que já era um povo super disciplinado, tá? Isso é importante, que tem uma matriz, né, uma cultura muito forte por trás disso. Mas o japonês, ele precisava economizar tudo que ele pudesse economizar. Ele não tinha à mão o que ele tem hoje. Então ele tinha que ser super assertivo nas suas escolhas. Ele não podia escolher e errar na escolha. Ele tinha que escolher e acertar na escolha. Tá? Então o Japão, né, para voltar, né, a ser uma grande potência, precisava primeiro se reconstruir, né, dependente do seu povo, dependendo das condições que ele tinha. Então tudo que o Japão tinha era pouca coisa, pouco espaço e pouco tempo. Tudo pouco, deu para entender? Tudo pouco. Tá? Então, mas eles se reinventaram. Tá? E dentro dessas reinvenções, uma delas, né, que é bastante usada na área de qualidade, a qualidade ela foi, né, uma bola dividida entre Estados Unidos e Japão. Mas no Japão, quando se discute e fala muito de qualidade, né, eles introduziram, né, um conceito, né, alguns conceitos, que era, né, vamos tentar melhorar o nosso ambiente de trabalho, vamos tentar de alguma maneira traduzir em benefícios, né, e oportunizar o ambiente de trabalho onde as pessoas de fato precisam trabalhar, né, precisam ali se sentir melhor trabalhando. Então, eles trouxeram um programa, o Gustavo vai falar, né, o Gustavo ele é o cara que era
o líder de projeto lá na Rio Saúde trabalhou o 5S junto com a área de qualidade. Tá? Então tem experiência em aplicar o 5S para funcionar. Tá? Então, o que eles trouxeram? Trouxeram, né, o conceito do programa 5S. Ele vai falar com calma, mas para que serve o 5S? Por que na 5.3? O que a gente está fazendo logo aqui na 5.3? O que vocês enxergam? A gente está querendo, né, testar vocês? Fala, seu Pedro. Seu Pedro, o que vocês acham que a gente está fazendo? Por que é na 5.3? Tem três, tem... Ó, vamos lá. E aí? Dá salve palmas pra Gabi! A Gabi! Vamos lá. Tem um desses elementos presente, mas tem mais dois, tá? O primeiro é que, se vocês lembrarem, quem é mais antigo aqui na 5.3, vocês já iniciaram uma discussão dessa em 2013. Não sei se todos que estão aqui antes, mas quem é mais antigo aqui na 5.3 já teve essa discussão. Ou seja, vocês já, né, tiveram contato, né, com o 5S aqui nessa área. Segundo é que, de fato, né, e pena que está sendo gravado, né, cara? Não posso falar. Como é que eu vou falar isso para as outras áreas aqui? Vocês foram avaliados de uma maneira super receptiva. Vocês são mentes abertas, tá? Isso é super importante no 5S. É um coletivo de lideranças que tem uma mentalidade aberta. Está aberta a novos desafios, tá? Isso é uma avaliação que é feita pela equipe. Então, quando ele veio para cá, ele foi tangenciando. Isso é importante também, tá? Tá aberto. E o terceiro elemento importante aqui na 5.3, tá? De alguma maneira, né, além dessa abertura que vocês têm, vocês traduzem isso muito bem num espírito de equipe. Isso é o que vai fazer a diferença, tá? Não é nem implantar o S5S, não. É sustentar o 5S. É o espírito de equipe que vocês têm, tá? Pode ser que a gente tenha, né, aí depois surpresas, ou a gente tenha errado. A gente espera que não tenha errado na nossa avaliação, não, tá? Gostaria muito que a nossa avaliação estivesse correta e a gente conseguisse fazer. No final, e é o objetivo nosso aqui, é que isso vire, né, um programa institucional e que vocês identifiquem as oportunidades que vocês tiveram dentro das unidades de vocês. Tá? O 5S, ele tem um sinônimo de housekeeping, né? Você vai cuidando da sua casa, ela é igualzinho. Tá? É a casa, é aquela coisa. Tá? Quanto tempo fica numa unidade de saúde? 8 horas diárias? 10 às vezes? Então, é o cuidado que a gente tem na nossa casa. Tá? É o cuidado da gente, né, ter com as coisas, é o cuidado que a gente tem que ter, né, para não ter nada que fique num local que não deveria estar. É o cuidado para a gente diminuir ainda mais os deslocamentos. Isso tudo está presente no 5S. Tá? Então, se sintam, né, super felizes. Eu até falei isso com a equipe lá da Subpab. Né? Não é à toa que está vindo para 5.3, tá? Não é, vamos agora bicar. Mas é importante que vocês aqui, né, essas lideranças que estão aqui hoje, que vocês entendam o seguinte: só dá certo, por mais que tenha tudo dando contra, só dá certo, né, porque vocês, né, conduzirão o processo. Tem que ter o engajamento das lideranças, tem que ter minimamente o espírito de equipe. Não é só aqui da equipe da CAP, lá dentro também da unidade. Tá? Por mais que pareça coisa assim pequeníssima, né, é uma gotinha nos nossos, né, oceanos de problemas aí, mas faz uma diferença no processo de trabalho. Posso falar para vocês assim, toda a experiência que eu tenho com a questão da área da qualidade, tá? Hoje dificilmente você entra numa instituição que vocês enxergam, vocês avaliem, né, principalmente a estrutura, que você fale, pô, isso aqui é legal pra caramba, super arrumadinho, que eles não tenham um programa 5S dentro. Nenhum equipamento de saúde que vocês usem, né, e que vocês avaliem, poxa, legal isso aqui, né, fui super bem atendido, tudo, né, arrumadinho, tudo, né, dentro do que tinha que ser, que não tenha 5S. Pode ter unidade, pode ter equipamento, pode ter estabelecimento que tenha e que esteja fazendo errado. Mas aí depende do nível de maturidade e envolvimento, né, daquela organização nos programas de qualidade. Tá? Por que a gente está, só para finalizar, trabalhando qualidade? Porque é uma dessas dimensões que está olhando o quê? Qual é a dimensão que a qualidade está fazendo interface para aquelas três que eu falei? Quando a gente estava lá na Rio Saúde, ele ficava perguntando para a gente quais eram, né?
os objetivos, as ferramentas. Aí da gente, se a gente não soubesse quais eram, ele arguía, não, o diretor-presidente ia lá perguntar, agora eu quero que você fale para mim. E por quê? Porque você tem que estar presente na gente. Quais são essas dimensões que eu falei que a qualidade poderia tangenciar? Cuidado. Está intimamente ligado qualidade ou cuidado? Tá? Tem uma qualidade intrínseca presente no processo de cuidado, tá? Que tem a ver com o que a gente chama em qualidade do Big Five, né? Uma delas é a qualidade intrínseca do que a gente está fazendo. Mas o que mais? O que está? Além do cuidado, quais são as outras dimensões que a qualidade pode fazer interface? Com custo faz? Provavelmente você vai associar, se eu estou fazendo alguma coisa dentro de padrões, né, que sejam garantidos de qualidade, eu estou diminuindo o meu o quê? Desperdício, aquilo que eu não deveria fazer, fazendo errado, né? Às vezes o que a gente faz errado provavelmente não deve estar sendo feito com qualidade, né? E a outra dimensão, outro eixo, custo, cuidado e... Qual foi o terceiro? O primeiro que eu falei para vocês? Não. Saúde, né? Saúde. Então, se a gente faz, né, com qualidade, a tendência é que de alguma maneira a gente tenha interferência positiva, benéfica, né, em saúde de população. Tá? Então imagina só, se você tem que fazer lá, né, os testes, a leitura dos testes dentro do tempo que você deveria realizar, se você garantisse isso, né, provavelmente você estaria o quê? Melhorando o nível de exemplo, porque você estaria detectando, você estaria cuidando, você deveria estar acompanhando, né? Você garantiria o quê? Uma melhoria, né, ao longo do tempo daqueles níveis de saúde. Deu para entender? Gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. A todas as CAPs aí, eu estou falando mais para 5.3, mas deve ter um monte de gente me vendo, né? É importante que a gente comece aqui, mas que introduza isso em outras áreas. A gente é super dependente desse engajamento das lideranças. Eu sempre provoco as lideranças. Para mim, ninguém nasce, né, com o talento de ser líder, mas a gente vai agregando conhecimentos para que essa liderança de fato seja exercida. Tá? Eu sempre falo, qual que é o melhor tipo de liderança? Eu falei isso para o gerente. Qual que é o melhor tipo de liderança? É aquela que você... Qual é aquela liderança que você exerce sobre seu filho? É a liderança pelo exemplo. Nós temos que ser líderes não é a liderança aquela que é impositiva, aquela que é normativa, aquela que engaja, mas não faz. Né? É a liderança onde você dá o exemplo. Você faz aquilo que você fala que faz. Né? Você está dando exemplo do seu liderado. E ele é um espelho seu. Né? Na verdade, você é o espelho dele. Ele está te espelhando. Ele está olhando você e vendo. Você, esse cara está fazendo. Se ele está, né, assim, eu vou procurar fazer também. O melhor tipo de liderança que tem. Tá? Mas é super dependente das lideranças, né, de vocês, basicamente. Certo? Muito obrigado. Vou deixar agora o Gustavo aí falar um pouco. Preste atenção. Podem perguntar bastante coisa para ele, inclusive das outras áreas também, que ele está nervoso. Né, Gustavo? Só no final. Só no final. Gente, obrigado, tá? Agora a gente vai passar um vídeo de treinamento que foi derivado pela equipe do SEC e teve a ajuda da equipe da Patrícia. Está reproduzindo o vídeo. É um vídeo de capacitação e estruturação do 5S. Vou mostrar agora, tá? Olá, seja muito bem-vindo! Você já parou para pensar na importância de ter um ambiente organizado de trabalho de forma mais eficiente e sem perder tempo? É sobre isso que viemos falar hoje. Um programa criado por japoneses para ajudar na organização do trabalho através de 5 censos. Censo de utilização Seiri, Censo de organização Seiton, Censo de limpeza Seisou, Censo de padronização e saúde Seiketsu e Censo de disciplina Shitsuke. O programa 5S é uma ferramenta que faz parte da metodologia Lean. A implantação do programa 5S pode ser entendida como um impulso inicial para outras mudanças organizacionais. O 5S foi desenvolvido no Japão após o fim da Segunda Guerra Mundial para estruturar o processo de recuperação do país
e estabelecer as bases de uma produção de qualidade. Os rápidos resultados representaram o auge da competitividade dos produtos japoneses frente a potências econômicas mundiais, tanto pelo seu baixo custo quanto pela sua qualidade. O 5S foi disseminado com importante contribuição de Kaoru Ishikawa, fazendo com que muitos acreditassem que ele tenha sido seu criador. Os 5S são uma sistematização do que foi traduzido como 5 sensos, conscientemente elaborados para mudar os hábitos e rotinas dos ambientes de trabalho, mas que, como filosofia, também podem ser aplicados fora dele. Anteriormente, os sensos foram compostos de 9 conceitos, depois enxugados na combinação final com 5 elementos. Nas aplicações contemporâneas do programa, principalmente para atender demandas em suas adaptações ocidentais, é possível encontrar desdobramentos do 5S: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Os gurus da qualidade, Edward Deming e Joseph Juran, foram responsáveis pela disseminação dos programas de qualidade no Japão, inclusive os ciclos de melhoria contínua conhecidos como PDCA. Com tais programas, entre 1950 e 1970, os japoneses conseguiram alcançar e ultrapassar os padrões internacionais de qualidade. Tornam-se líderes de manufatura com baixos preços e alta qualidade. O sucesso foi atribuído ao foco na qualidade como base da gestão e pelo modo de estruturação dos processos. O 5S não é um método de gestão, mas uma ferramenta para alcançar a qualidade por meio da melhoria contínua e da manutenção de um ambiente adequado para o desenvolvimento e implantação de programas de qualidade. Frequentemente, a ferramenta 5S é confundida com uma grande faxina, mas a aplicação dos conceitos deve ter uma compreensão mais ampla, que perpassa uma mudança de valores. A implantação efetiva do programa 5S depende do engajamento de todos e do desejo de mudança. Por ser um processo top-down, do topo para a base, a alta gerência deve estar convencida do processo para realizar a sua disseminação até a base de operação. É responsabilidade do topo transmitir segurança aos colaboradores, mostrar a viabilidade da implantação e demonstrar a importância de cada um nos ciclos de melhoria. Seiri, o senso de utilização. O conceito pressupõe que se mantenha nas áreas de trabalho apenas aquilo que é necessário. Implicam que haja um bom senso e equilíbrio no emprego inteligente dos recursos e materiais, que podem ser, por exemplo, ferramentas, dados ou mobílias desnecessárias. O foco é combater distrações que atrapalhem tanto a concentração quanto a produtividade de todos no ambiente corporativo. Além de identificar o que não deve ser mantido, é importante descobrir por qual motivo para que tal situação não se repita. As etapas de implantação deste senso consistem em analisar, separar, verificar, descartar e adequar os locais e objetos de trabalho que não agregam valor, bem como estimular o hábito de compartilhar suas ferramentas. Dentre as vantagens, podemos destacar liberação do espaço físico, economia de tempo, facilitação da organização, diminuição de acidentes e dos custos, reutilização de recursos e melhora nas condições do ambiente. Seiton, o senso de organização. Nessa etapa, tudo o que definimos como útil na etapa anterior precisa ser organizado, de forma que todas as coisas estejam disponíveis, de maneira que possam ser acessadas e utilizadas imediatamente. Diz respeito à organização, à sistematização, à adequação funcional do local de trabalho, a partir do conceito um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. O senso de organização também tem por objetivo tornar os fluxos de pessoas, recursos, processos e informações mais otimizados. Esse senso também busca estabelecer uma forma visual de controle dos sistemas de organização. Do ponto de vista do espaço físico, busca otimizar a área de trabalho com a definição de locais e regras para todos os tipos de estoques. As etapas de implantação deste senso consistem em reorganizar espaços individuais e coletivos, físicos ou digitais, indo do macro ao micro. Classificar objetos e armazená-los de acordo com cores e etiquetas. Dispor publicamente das informações organizacionais. Dentre as vantagens da implantação deste senso, podemos destacar um gerenciamento mais efetivo, como a diminuição de compras desnecessárias, a otimização de recursos, o aumento da produtividade e a redução de acidentes. Seiso, o senso de limpeza. Consiste em manter limpo o ambiente de trabalho, contribuindo para a saúde e a integridade dos profissionais. O senso também contribui para evitar danos aos equipamentos e espaços,
Mais do que limpar, é importante manter limpo e identificar as causas da sujeira para que elas possam ser bloqueadas. O sentido deste censo é mais amplo do que um sentido apenas físico. Por exemplo, também pode ser aplicado na forma de armazenamento de dados sem o acúmulo de informações inúteis ou desorganizadas. O censo também pode ser aplicado em um sentido mais amplo, englobando os comportamentos nocivos ao trabalho coletivo. As etapas de implantação deste censo consistem em educar sobre a conservação da limpeza, estimular o compromisso coletivo e investigar e eliminar as fontes e causas da sujeira. Dentre as vantagens da implantação deste censo, podemos destacar a melhoria do ambiente e da segurança de trabalho, o aumento da capacidade de identificar problemas, o aumento da durabilidade dos equipamentos e da economia de recursos. Seiketsu, o Censo de Padronização e Saúde. O Censo de Padronização pode ser entendido como uma conservação dos 3 primeiros censos. Diz respeito à utilização de placas, iluminação, cores, formas e outros recursos que ajudem na padronização dos processos. Também está relacionado às noções de higiene, saúde e integridade. Em um sentido mais amplo, também está relacionado com comportamentos, como ser ético e manter relacionamentos saudáveis no ambiente profissional. As etapas de implantação deste censo consistem em implementar os censos anteriores, valorizar boas práticas sanitárias, evitar todas as formas de poluição e fomentar os cuidados com a saúde dos profissionais. Dentre as vantagens da implantação deste censo, podemos destacar a melhoria na qualidade de vida, melhorias contínuas nos processos de trabalho, nos relacionamentos interpessoais, na produtividade e na segurança. Shitsuke, o Censo de Disciplina. É o censo de disciplina, educação e compromisso. Este censo busca corrigir comportamentos inadequados e estimular bons hábitos, sem que haja necessidade de vigilância, ou seja, uma autodisciplina. Este é o censo que promove o comprometimento coletivo dos profissionais com as regras, os padrões e os procedimentos adotados nas unidades. Com a consolidação do censo de disciplina, fica mais fácil manter os outros 4 S's. As etapas de implantação deste censo consistem em não esconder as falhas, mas tomar providências quando identificá-las, elaborar normativas claras e objetivas para os processos de trabalho, investindo na boa comunicação, compartilhar as visões e os valores da instituição e, por fim, investir permanentemente na educação dos profissionais. Dentre as vantagens da implantação deste censo, podemos destacar a melhora do relacionamento interpessoal, da satisfação e da segurança, a predisposição para o trabalho em equipe, o aumento da responsabilidade individual pelos processos, a incorporação da ideia de melhoria contínua no dia a dia e a facilitação para a implantação de outras ferramentas de qualidade. Muitos desses censos já são realizados nas rotinas gerenciais, sem que haja consciência de sua prática e de seus benefícios. A tomada de consciência e seu exercício garantem que as melhorias sejam notadas, desde os profissionais envolvidos até os usuários finais. O exemplo que eu consigo pensar assim é do paciente. Hoje o paciente consegue chegar na unidade, ter facilitado os caminhos por onde ele tem que seguir. Exemplo, ele chega lá e ele quer marcar um exame. Se ele chega lá na frente e vê a equipe dele já com um nomezinho lá na frente, já identificada, a pessoa com quem ele tem que falar identificada, ele não precisa ficar numa fila esperando para que ele possa perguntar para alguma pessoa para onde que ele tem que ir. Ele já sabe aonde que ele vai conseguir marcar aquele exame dele. No nosso caso aqui é na sala da administração. Isso é muito fácil, basta que você coloque lá na porta de entrada orientações básicas para o paciente e conforme vai passando o tempo, isso se torna automático, porque os pacientes praticamente são o mesmo, porque a gente tem uma área de abrangência restrita, então eles mudam, os pacientes costumam vir muito à unidade. Conforme ele vai pegando, vai ouvindo as mesmas orientações sempre, olhando sempre as mesmas orientações, vendo que os locais onde ele tem que ir não mudam de lugar, por exemplo, ou tem sempre as mesmas pessoas com quem ele tem que procurar, isso facilita e diminui o tempo dele na unidade, melhora a visão que ele tem do serviço de saúde, porque ele acha que o serviço funciona, porque realmente passa a funcionar melhor, consequentemente a relação com os funcionários melhora também. Com esse projeto está sendo bem melhor porque a gente consegue distribuir o nosso trabalho,
oferecendo também ao usuário para que ele tenha a capacidade de nos falar e nos orientar no que ele realmente precisa. Quando ele chega à unidade com dúvida, nós estamos ali para acolhê-lo e dar também, tirar as dúvidas do que realmente ele precisa. Temos também a divisória dos acolhimentos em equipes por nomes, onde ao chegar, ao adentrar a clínica, ele já consegue visualizar a equipe dele. E qualquer dúvida que tenha, sempre tem um posso ajudar na unidade, tem um agente experiente e a gente dá o maior conforto sempre que ele precisar. A farmácia também é direcionada a horários, tudo isso em prol desse projeto que vocês estão falando. Temos arquivos para, enquanto as receitas, quando eles chegam com dúvidas, com o nome por ordem alfabética, onde ele chega pedindo a receitinha dele, nós damos ali assinado e diretamente à farmácia para retirar a medicação. Então, quanto ao espaço, né, o nosso espaço da academia, quanto à organização de limpeza, né, a gente procura estar pedindo aos alunos para estar mantendo o ambiente organizado, limpo, tipo o material que eles pegam dentro da sala para trazer para cá, eles têm essa autonomia de ir lá pegar, eu vou orientar aqui, tipo o colchonete, os halteres, né? Mas depois também cada um vai pegar aquele material, vai estar retornando pro espaço correto, para não deixar que o outro, né, tenha que fazer o seu trabalho. E enquanto a limpeza também, copinho descartável que trazem para cá, procurar jogar fora direitinho no lixo, para manter um ambiente saudável, né? Quanto à limpeza também. Eu colaboro com a Márcia, né, na organização do material, para não ficar tudo jogado, para ficar tudo no lugar certinho. Abre e fecha a academia todo dia. Então, para não ficar aquela bagunça todinha, né, da gente não achar os materiais certos, né, ou pedidos, a gente bota tudo no lugar certinho, organiza, né, para não ter problema, né, para a gente estar procurando, né, material. Como usuária, eu vejo a importância de ter a observação quanto à limpeza da unidade. Aqui também, entre usuários e funcionários, tem união entre eles sobre o descarte dos copos, a sujeirinha que fica no chão, quando chega alguém precisando de algum utensílio de limpeza, sempre tem o pessoal da manutenção para isso. Sobre a limpeza, as meninas da limpeza mantêm isso aqui, a clínica muito limpa. As coisas ficam no seu lixo certo, nós temos aqui os lixos tudo certinho, dividido em todos os lugares, mas cabe às pessoas chegarem e colocarem tudo no seu lugar. E é isso que a gente espera de todo mundo, né? Que todo mundo faça a sua parte para a gente viver num ambiente bem melhor. E facilita o meu serviço, não só como o meu, como dos meus amigos também. A nossa mesa ela já fica centralizada com os nossos computadores, onde tem os sistemas muito bem elaborados para que nosso serviço dê continuidade. Ao sair também, o outro que entra, eu já deixo sempre facilitado para ele. E ele também deixa para mim. E eu vi também que depois dessa capacitação, desse projeto 5S, isso já está em vários lugares onde a gente anda, nos shoppings, dentro da unidade de saúde, nos hospitais, até dentro da nossa própria casa, porque se a gente não tiver uma organização dentro do nosso próprio lar, como será a nossa saúde? É valioso a forma que a gente vai levar isso para frente, para a nossa vivência. Agora já sabemos como o programa 5S funciona na teoria. Vamos saber como ele funciona na prática? A primeira etapa é realizada com a capacitação de todos os colaboradores das unidades, garantindo o conhecimento sobre o tema e a valorização dos benefícios para o processo de trabalho. Após a capacitação, cada unidade definirá seus multiplicadores para a disseminação do programa. Estes multiplicadores farão a intermediação entre a unidade e o comitê de implantação. O questionário de avaliação do programa 5S será disponibilizado pelos multiplicadores para todos os funcionários dos locais onde o programa está sendo implantado. Tal ação tem por objetivo promover o debate para que haja conhecimento sobre os critérios de avaliação e para que os funcionários se apropriem do programa. É importante que o cenário inicial seja registrado por fotografias para a posterior comparação das mudanças implementadas.
A segunda etapa consiste no dia D, uma mobilização de todos os funcionários para atender aos conceitos definidos pelo programa, com o plano de ação 5W1H para não conformidades identificadas durante esta etapa. Para elaborar o plano de ação 5W1H, será necessário agrupar as informações sinalizadas no dia D, os resultados obtidos do questionário de avaliação inicial e as fotos iniciais. Após isso, elaborar um plano de ação 5W1H com pelo menos uma ação para cada não conformidade, definindo a ação, a justificativa, o responsável, o local, o prazo e como a atividade deve ser realizada. Depois de definir os responsáveis para cada atividade, os mesmos devem executar as ações de não conformidades descritas no plano de ação 5W1H, registrando tal processo em fotografias após a finalização de cada ação. O plano de ação deve ser concluído com todas as ações resolvidas. Vou dar um exemplo aqui que eu acho que é bem funcional de quanto o investimento foi curto e eu consegui otimizar o meu tempo durante o meu dia. O aparelho de ar-condicionado, hoje a gente só tem 3 para a unidade inteira, o controle. Nós demarcamos um lugar onde esse controle vai ficar, então as pessoas não precisam mais ficar procurando o controle. Na última etapa, a avaliação analisa o ambiente de trabalho e verifica em loco se as padronizações definidas pelo programa e disponíveis no questionário estão em conformidade. As duas últimas etapas são cíclicas e terão seus desempenhos acompanhados de forma centralizada e automatizada. As questões definidas pelo questionário são separadas por setor: área comum, recepção, farmácia, almoxarifado, sala de procedimentos, sala de imunização, consultório de equipe, consultório odontológico, banheiros, setores administrativos e esterilização. Todas as questões serão avaliadas e preenchidas no aplicativo, gerando os dados automaticamente para cada um dos censos. A auditoria será realizada no local onde o programa 5S está sendo implantado. Nesse dia, o auditor irá visitar a unidade e preencher o questionário de avaliação por meio do aplicativo construído para este programa. O objetivo é avaliar o desempenho da unidade em cada um dos censos. Ao final do preenchimento do questionário de auditoria, a pontuação final será computada a partir dos 5 censos, e então será feita a avaliação do desempenho do questionário como um todo. O resultado da auditoria será divulgado e publicado no dashboard com o intuito de construir um histórico de avaliações. As unidades melhor avaliadas pelo Comitê 5S serão destacadas como forma de reconhecimento e valorização do trabalho. Esse trabalho não é só meu, é de todo mundo, né? Você ser certificado até não é tão difícil. Você manter a certificação talvez seja um processo mais longo e desafiador, né? Todos os resultados obtidos durante a execução da auditoria serão apresentados no dashboard, onde será possível acompanhar o desenvolvimento de cada unidade, os setores avaliados e suas respectivas notas separadas por setor e por censo. Então, acho que a expectativa é da disciplina, da gente iniciar, concluir e manter, né? Perceber o que está fazendo, o que está de repente fazendo não esteja de forma adequada dentro da nossa unidade e tentar caminhar com os 5 S para que chegue ao êxito, né? Nesse vídeo você aprendeu os 5 censos que ajudam na organização do trabalho. Vimos ainda a importância de analisar o ambiente para que estes censos sejam aplicados envolvendo todos. Por fim, a necessidade de um aperfeiçoamento contínuo das ações tomadas. Esperamos que esses conteúdos tenham contribuído para a melhoria da sua rotina de trabalho. Até a próxima!
Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. A gente vai estar disponível para qualquer dúvida no e-mail que a gente vai falar no final. Eu vou explanar mais um pouco agora. Para a efetivação do programa, a gente precisa dar atenção para alguns pontos. Sobre o processo de capacitação. O que vai acontecer? Os gestores, vocês, os gestores das outras CAPs, vocês vão reproduzir esse vídeo com esse conteúdo, capacitar as pessoas sobre isso em cada unidade. Todos os funcionários têm que participar. Todos eles. Independente seja da OS, seja da empresa terceirizada, seja servidor, todos eles têm que participar. E esse vídeo vai ser para a preparação do dia D. O que é o dia D? O dia D são duas situações no 5S. A gente tem o dia D, que é a execução desse plano de ação, que a Patrícia fez lá com muita sabedoria. E tem o segundo momento, que é o questionário de auditoria. Isso vai um auditor da Subpav analisar alguns pontos nos setores determinados, que são pontos físicos. As perguntas não têm viés de interpretação. Foram estudadas até acabar com o viés de interpretação. E vai gerar uma nota final que vai estabelecer um ranking. Pode passar. Como é que é a sistematização do processo? Faz o treinamento, monta-se um comitê de 5S em cada unidade, multidisciplinar, independente da relação trabalhista que tem com a prefeitura. Lá na Rio Saúde teve experiência de pegar o pessoal da limpeza, o maqueiro, era uma unidade de emergência, o servidor, e misturou todo mundo. A gente vai fazer um formulário, a gente fez um formulário e vai ceder para vocês o link na sexta-feira, ou no máximo na segunda, que vocês vão colocar as etapas do plano de ação. Esse formulário vai servir para o controle e monitoramento das ações pela equipe Subpav. Como são muitas unidades, são 253 unidades, se contar os CAPs um pouco mais, não dá para a gente fazer visita e acompanhar um por um. A gente vai fazer uma planilha e monitorar as ações, ver se estão batendo com o que é necessário, senão a gente vai fazer intervenção como auxílio. Esse é um print do formulário, ele é bem mais extenso que isso. Quando vocês vão botar o nome do gestor, o CNES da unidade, já vai linkar para aquela unidade quando for baixando a planilha, e vão preencher os problemas do 5W1H. O que é o problema, por que tem esse problema, aonde ele existe, quando teve, até quando vai existir isso, dependendo da ação de vocês, quem vai fazer a ação e como vai fazer a ação. Isso vocês vão preencher, a gente vai acompanhar, ver se está dentro da conformidade. Não é um problema, são vários, o que vocês determinarem, ou encontrarem, né? Ou o que for possível resolver. Pode passar. Apoio da gestão. A colaboração de vocês é fundamental, de toda a rede. Sem o gestor para repassar esse treinamento, acreditando nele, fica um pouco mais difícil. Isso é para cumprir os objetivos de padronização e organização da Subpav. E priorizar as ações de melhoria. Desculpa. A sugestão não é engessado, é uma sugestão. Priorizar as ações de melhoria que sejam simples e de resultado imediato. Exemplo, na Ilso Mota Melo, um problema era a falta do controle remoto imediatamente para diminuir, aumentar, ligar ou desligar o ar-condicionado. Ninguém encontrava, perdia tempo. Isso envolvia médico, enfermeiro, agente, administrativo, todas as categorias. O resultado foi simples, estabeleceu o lugar, programação visual e treinamento, não teve mais problema, não se perde mais tempo por causa de um controle. Esse é um exemplo simples de resultado imediato e barato, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Importante, cronograma de implementação. Hoje, dia 9 de outubro, foi a publicação do programa 5S para toda a rede. No dia 11, sexta-feira, a gente vai disponibilizar o link da apresentação. Deixa eu tentar ler daqui. A gente vai disponibilizar o link da apresentação para todos, via e-mail, para que possa repassar nas unidades. E o link do formulário para preenchimento no plano de ação.
Do dia 11 ao dia 14, envolve o final de semana, que não conta, é a capacitação dos funcionários. Até o dia 14, a gente espera que todos tenham sido treinados no 5S, no programa 5S. É só passar o vídeo e... Não. Se puder entre sexta e segunda, sexta ou segunda. Não é necessário, é uma dúvida que vocês iam ter, eu ia responder no final, mas eu vou adiantar. Não é necessário que os funcionários assistam o vídeo todos juntos. Vocês podem reuni-los depois para repassar a ideia, porque o vídeo é autoexplicativo. Do dia 14 ao dia 18, que é a semana seguinte, é a data limite para preenchimento do formulário. Como que vai ser isso? Como eu já falei, a gente estipula uma comissão, um comitê de 5S, pelo menos um de cada categoria, é o que for possível, e vão preencher o 5W1H, envolvendo os problemas que vocês possam encontrar nas unidades. Isso tem que estar preenchido e identificado até o dia 18. E agora tem um prazo um pouco mais extenso, que dependendo do problema pode não ser. Do dia 19 de outubro ao dia 6 de novembro é o tempo de execução do plano de ação. Por que 6 de novembro? Porque no dia 7 de novembro a gente começa as auditorias. Então, se for possível terminar no dia 6, ótimo, ajuda na nota de vocês. Do dia 4 ao dia 11, voltando um pouco, a gente vai capacitar a equipe de auditoria. Essa equipe não é aleatória, vai ter um treinamento justamente para não ter viés de interpretação das perguntas, que é o mesmo critério da pesquisa de satisfação, que é para os pacientes. Dia 28 do 11, se for confirmado o colegiado, a gente vai apresentar os resultados desse colegiado, com alguns apontamentos, com algumas análises. Pode passar. Eu vou abrir. Eu agradeço a todos vocês a presença aqui, a atenção. Eu vou abrir para alguma pergunta, alguma dúvida que possa ter. Eu acho que deve ter, até para a melhoria do nosso processo. Alguém tem alguma dúvida sobre o dia D, sobre o formulário, sobre o questionário? A gente vai disponibilizar o questionário em breve também, para vocês terem noção do que vai ser perguntado. Tá tudo bem? A definição de problemas é feita por todos os planos? É o comitê estipulado na unidade. O que a gente fazia na empresa pública de saúde, a gente pegou a gente não fazia na unidade, a gente fazia no setor, que era um ambiente bem menor, e a unidade era maior. A gente fazia por setor, a gente escolhia um representante de cada categoria para fazer o 5S. A gente pegava a sala amarela da Serra Barra, a gente pegou um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, um administrativo, um profissional da limpeza, que era terceirizado, mas não tem problema, e o maqueiro também era terceirizado. E todo mundo falou sobre os possíveis problemas. A maioria é relacionada à perda de tempo nas tarefas. Exemplo, a cadeira higiênica nunca estava no lugar, porque o marqueiro levava o paciente no Lourenço Jorge, era uma unidade anexa ao Lourenço Jorge, e não retornava com ela no lugar, então não sabia se estava em uso ou se estava na unidade em algum lugar. O enfermeiro perdia tempo, muito tempo. Somar num ano é muito tempo mesmo. A gente sinalizou, botou a cadeira naquele lugar, treinou o pessoal que tinha que ficar ali. Essa tarefa é simples. As complicadas, o teto está caindo, tem goteira. Infelizmente, a gente não consegue resolver, mas é bom assinalar. Então, a proposta é que a gente faça por setor? Não, a proposta é faça na unidade. Na unidade como um todo. A unidade é menor, é menos complexa. Lá a gente fez por setor, que era a unidade maior. O importante é que o comitê seja um só, para olhar a unidade como um todo. Quantas pessoas? A gente fazia com um profissional de cada categoria lá. Mas isso vai de acordo com a possibilidade. A gente não pode parar um atendimento para puxar a pessoa para fazer o 5S. Tem as prioridades da unidade, né? Seria interessante aplicar o 5S dentro das coordenadorias? Sim, a gente...
A gente partiu do 5S dessa fórmula do questionário de auditoria. E o questionário ele é voltado para a unidade de saúde básica. Tanto que no CMS já complica um pouco, não vai pegar todos os setores, mas é o que a gente conseguiu fazer hoje. O dia D, o plano de ação, em qualquer lugar. A gente só não vai ter o questionário agora, nesse momento. Uma observação, o dia D é muito importante para cativar os funcionários. Eles só sentem que são parte daquilo quando praticam. Pode falar. Entre o levantamento dos problemas, eu queria te perguntar o seguinte: nesse levantamento da equipe, provavelmente eu encontrei alguns problemas que envolvem manutenção, da empresa. E a gente tem um momento de dificuldade em resolver esses problemas que envolvem a empresa de manutenção. Como é que a gente age nesse caso? Vocês vão abrir o leque do problema, vão descrever ele, fazer o plano de ação e tentar executar. Isso acontece normalmente lá na empresa pública, assim, que a gente... privada é mais tranquilo, na rede, lá na empresa pública, a gente tinha a mesma dificuldade. Quando o prestador não recebia, ele já não tinha condição de fazer, trocar isso, trocar aquilo, não sei o quê. A gente ia trabalhando, né, com prazos de postergação, mas tem coisas que, como ele colocou ali, elas são imediatas, com muito pouco esforço é resolvido, principalmente os de organização, aqueles problemas que envolvem a organização, né, do que a gente tem dentro, né, das nossas unidades. Voltando um pouco atrás em relação a isso, vocês conseguem, quais são os setores lá nas unidades que vocês identificam que sejam mais ou menos organizados, que vem logo na mente de vocês? Aqueles que você vai, isso aqui pra mim tá... O que mais? A gente não vê alguns setores assim já? Então, a gente entende que ali, de alguma maneira, teve um favorecimento na forma do layout, como eu organizo. Então, para vocês têm a ideia do que, né, o nosso imaginário é um ambiente mais ali produtivo, mais fácil da gente enxergar aí a capacidade de não estar desperdiçando nada, nem tempo, nem esforço, nem insumo, né? Então, agora a gente vai ter que fazer isso em outros, tá? Então, eu também, eu entro numa farmácia, cara, olha aqui, eu consigo me achar, né? Aquela sensação de você conseguir se achar. Se está categorizado por ordem alfabética, se tem por grupo de medicamento. De alguma maneira, tem alguma classificação ali, é só a pessoa te falar qual é, né? Então você já consegue ver e enxergar. Odonto tem algumas salas ali de observação que você enxerga também, uma disposição legal, mas tem outros que não. Tem sempre o cantinho da bagunça na unidade de saúde, o quarto do pânico que ninguém quer abrir para ver, vai desmoronar tudo em cima de você, vai botando tudo lá. Tem sempre um canto desse. Mas o objetivo é que a gente trabalhe mesmo os nossos processos, tá? O objetivo do 5S também é processo. Quando o Gustavo falou sobre o 5W1H, né, tá, o problema lá é o teu plano de ação, é a tua intenção, é o que você vai fazer. Então você não vai descrever tudo, você vai dizer o que você vai fazer, qual é a ação que você vai estar tomando, né, em quanto tempo aquela ação vai ser realizada, aonde. Ali é mais ou menos a sua intenção. Repararam que ele é japonês? Vocês não perceberam isso? Eu quero saber se vocês perceberam. Legal. É japonês. Então ele está na função certa, no local certo, para trabalhar certo. Brincadeira, não estou fazendo bullying com ele, não. Mas é importante que vocês estejam, de novo. Tudo é muito inelástico para a gente, né? Causa um desconforto a questão dos prazos. Eu acho importante vocês discutirem com as equipes. Eu acho super importante. O vídeo autoexplicativo pode ser disseminado rapidamente, ele vai ser capilarizado, mas é importante vocês fazerem uma rodada nas unidades de vocês com essa discussão, tá? Tem momentos e momentos, tem momentos de maior fidelização, momentos onde as pessoas alcançam o nível de maturidade da organização suficiente para fazer, tá? Mas é importante essa discussão. Eu acho que vocês têm que levar para as equipes, nem que a gente estenda um pouquinho, tá? Então a gente vai discutir isso em relação ao prazo de vocês. A Patrícia, ela falou uma coisa assim que eu gostaria que vocês guardassem no HD de vocês. Ela falou assim, a gente inicia, conclui e mantém. Iniciar é um grande esforço, né? Você colocar aquela coisa para tem que realmente, né, fazer um pouquinho mais de esforço, concluir é outro esforço e manter um outro esforço. É aquilo que você realmente vai ter que estar lá no senso de disciplina. É isso.
Né? A gente está o tempo inteiro se disciplinando para tá fazendo e mantendo daquela maneira. A gente lá na experiência, em outros locais eles tiveram mais lá na Rio Saúde, o que faz a diferença? O que faz a diferença lá na hora? Tá? Primeiro, é saber que você tem limite. Né? Existe um limite de fazer. Segundo, você vai provocar alguém. Seja a coordenação, né? Ela falou para provoca, mas olha lá, vamos gerar uma série de questões para provocar a organização social. Né? Mas tem que combinar as coisas, porque a gente também tem que lidar com as expectativas. Né? Da maneira como a gente tem hoje, aí o nosso cenário, talvez não seja contemplativo em muitas das questões que estão sendo, mas questões são resolvidas. Tá? Eu volto a falar para vocês, tem coisas ali, principalmente de organização, manutenção, elas são resolvidas. Tranquilamente, você está dispondo 2 lixeiras, é resolvido. Né? A separação que você está descartando é resolvido também. Identificar a lixeira é resolvido. Às vezes não tem identificação de lixeira, você descarta de forma equivocada. Tem coisas que são fáceis, não vou dizer tão fáceis assim, mas são mais tranquilas e mais lidáveis aí na prática no nosso dia a dia. Então isso dá para fazer. Tem outras que realmente você vai ter mais dificuldade. Tá lá com um raio-x quebrado, parado, você está fazendo um equipamento quebrado, tem que consertar, trocar um bola no raio-x. Vai ser super difícil fazer, com certeza. Conseguir fazer. Mas dá, tá? Eu vou te falar. Com todo o carinho, com quem já viu isso, dá para fazer. Em algum momento vai fazer uma virada no que a gente tem hoje. Tá? As nossas unidades, elas são unidades que, somente as clínicas, os CMS nem tanto, mas tem um layout que ajuda. Tá? Se vocês forem ver, o desenho arquitetônico ajuda em termos de fluxo, ajuda em termos, né, de armazenagem. Tá? Quantos gerentes de clínica eu tenho aqui? A única coisa que não ajuda em clínica é onde é a sala do gerente. Onde é que é a sala de vocês? Oi? Lá na Yuso é lá, na sala de reunião. Quem tem aquela salinha lá no final da unidade, assim que você vai andando no labirinto, chega lá no final, alguém te achar? Ninguém? Já mudaram isso? Sim. Isso é a única coisa que não ajuda muito. Tá? Não é porque normalmente quando a gente vamos lá, não é que vocês intencionalmente quiseram ficar lá não, tá? Não entendo dessa maneira. A configuração de processo de trabalho, né, onde a gente tem mais turbulência, geralmente onde você tem o hub da unidade, onde acontecem os maiores, né, confrontos e conflitos de processo, é lá na frente. Tá? Normalmente a gente coloca a gerência ou a liderança próximo dali, tá? Porque o cara não é para ele ficar, é para ele sentir mesmo, para ele estar incomodado e ver aquilo ali, né, tá sendo tensionado. Lá atrás a gente vai perdendo um pouco, né, a temperatura, né, vai sentindo menos a temperatura da unidade. Às vezes a coisa já aconteceu, o pessoal já chutou, quebrou tudo quanto era computador, já xingou a mãe de todo mundo, você está lá atrás e você só tem essa informação quando o evento já aconteceu e você só está correndo atrás, né, de algum tipo de prejuízo. Mas assim, naturalmente a gente, né, em tese, deveria estar vindo para frente. Mas assim, foi dessa maneira que a gente vai agora tensionar para que a gente consiga melhorar. Tá? O Gustavo, ele colocou a questão dos auditores. Tá? O nome é duro, mas não é um auditor propriamente dito. É uma pessoa que vai ver o quê? Que vai ver se aquilo ali está sendo mantido, está se sustentando. Tá? Então, a tendência é que a gente flexibilize, relaxe, respire e deixe, né? Como deixar no automático, tiver, né, um piloto automático voando tranquilamente, é uma coisa. Quando aquilo deixa e tu está vendo o avião, né, sair da tua trajetória, aí você tem que, né, de fato, provocar novamente. Então, a tendência é que ao longo do tempo ele acompanhe e verifique quem está, né, estável, quem está estável. E aí dá esse feedback para as áreas tentarem trabalhar. De novo, é uma questão muito mais de apropriação, tá? Apropriação, de, né, esse aculturamento da organização,
né? Volto a falar que eu falei daqui da 5.3. Tem aí um potencial, tá? Tá presente, tá aí no DNA de vocês. Aí agora sim, basta a gente, né, conseguir fazer de uma forma com que a coisa consiga fluir, né, e de fato vingar aqui dentro de um território. Por isso que vocês são a aposta aí na área de qualidade, trabalhar as discussões de qualidade aqui dentro. Certo? Mais alguma coisa? Eu só queria expor um e-mail para qualquer dúvida. Expor um e-mail para conversa. Um instante para responder. Se puder anotar. Tem e-mail, eu escrevo no nosso caso. gestão5s.subinvale@gmail.com. Eu agradeço vocês mais uma vez. Vai encerrar.